contratos em cursos, tais. E aí, tem até um ponto, por exemplo, a gente já teve aquele caso Varig do Supremo mesmo, foi um caso de um ato lícito indenizável, né? Ou seja, ali houve uma política pública e pelo que você me mandou, eu entendi que haveria também uma necessidade de examinar isso à luz desses decretos que estão sendo emitidos. Ou seja, se essas... Eu acho ótimo. Vamos por aí, então. Eu acho... Vou fazer aquelas 3 perguntas mais genéricas. Eu acho que você vai nisso, vai acabar linkando também com o que o próprio Cristiano Castilho vai falar. O Giuseppe escreveu um artigo agora recente sobre requisição administrativa, que eu acho bacana também. Então, acho que é por aí. Rafael, até para, desculpa, intervenção rápido, eu preparei, na verdade, um roteiro, assim, com um panorama geral, tá, desses impactos para os contratos que vão ser celebrados nesse período, né, de pandemia e para os contratos já em curso. Então, eu falo da licitação, enfim, as hipóteses de contratação direta, de pregão simplificado, etc., e depois dos contratos públicos. Eu não sei. O meu tá bem generalista, assim, e acho que depois dá para também buscar cada um dos aspectos que alguém queira desenvolver. Não sei. Fantástico. Acho estamos alinhados. Vamos nessa linha que eu acho que vai ficar bacana. Tá bom. Ô, José, até eu sugeri o seguinte, se você quiser começar, então... Eu ia falar isso também. Porque o meu é um pouco mais conceitual e mais panorâmico. Aí depois a gente vai entrando, né, em cada uma das discussões, conforme o caso aí. Uma boa. Fechado. Vamos lá. Então vamos admitir todo mundo, gente. Posso admitir? Posso clicar aqui, Gabriel? Você admite aí? Então pronto. Vou admitir. Professor? Bom, gente, boa tarde a todos. Vamos dar início agora aqui ao nosso segundo painel do grupo de estudos sobre o direito em tempos de Covid-19. Acho que muitos de vocês já participaram na sexta-feira. Eu estou vendo aqui que nós temos mais de 200 pessoas online. E o tema hoje do nosso painel, embora siga sobre a questão do Covid, é a influência desse momento no que toca aos contratos públicos, ao direito público e ao direito administrativo. Eu agradeço aqui enormemente aos professores que gentilmente se dispuseram a participar em tão curto espaço de tempo prévio em relação ao meu convite. Professor e colega e amigo, o advogado Giuseppe Jamundo Neto, o também amigo e professor e colega Flávio Jardim, procurador do DF, o Renato Cini, que vai falar da questão sob uma perspectiva mais profissional no que toca ao dia a dia também da empresa da qual ele é diretor jurídico, e o professor Cristiano Castilhos, que fará o mesmo no que toca também a sua perspectiva prática. Nós teremos hoje a mediação do professor Rafael Marcelino, da professora Rafaela Rocha. Então, acho que temos aí um grupo... Porque, como medida provisória, emenda de medida provisória, nunca precisou ser autenticada, porque... Temos aqui um grupo pronto. Pediria a todos que estão participando que, enquanto não estiverem falando, por favor, cliquem no mute. E sem mais delongas, então, agradecendo enormemente aos presentes, agradecendo ao IDP e à equipe técnica por todo o apoio que tem sido dado e agradecendo a todos os alunos pelo interesse, passo a palavra, então, ao professor Rafael Marcelino, que fará a mediação dos debates no dia de hoje, junto com a professora Rafael. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, gente. Eu sou Rafael Marcelino, eu sou professor do IDP, sou mestre em Direito pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo. Para mim é uma honra estar aqui com essa participação relevante de todos para esses profícuos debates em relação à incidência dessas novas circunstâncias fáticas e jurídicas que a gente tem em decorrência dessa nova crise do Covid e especialmente os impactos que decorrem dessas novas circunstâncias em relação aos serviços públicos, aos contratos públicos. Então, são diversos aspectos que a gente pretende abordar em relação a esse tema. Realmente é um tema candente, a gente não tem, evidentemente, material doutrinário e jurisprudencial em relação a esse tema específico, então a gente pretende aqui, diante dessas circunstâncias, apresentar um debate
mais profundo possível para endereçar mais perguntas e direcionamentos do que respostas em relação a esse tema. Então, contamos aqui, como o Rodrigo já mencionou, com a participação do professor Cristiano Castilhos, que é diretor jurídico da construtora Queiroz Galvão, que vai ter a oportunidade de apresentar aí questões práticas relacionadas e concretas relacionadas ao tema. O doutor Renato Cirne, que é diretor de Compliance e Governança na FSB Comunicação, o professor Giuseppe Giamundo, que é mestre em Direito e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, e o professor doutor Flávio Jardim, que é procurador federal, doutor e mestre em Direito também, com a participação da minha colega, a doutora Rafaela. E já aqui, fazendo o encaminhamento, a gente formulou 3 provocações em relação a esse tema, e já me encaminhando aqui ao início dos debates, eu vou aqui rememorar quais são as 3 provocações que a gente fez em relação ao tema, que são provocações abertas, evidentemente, e poderão suscitar diversas questões mais específicas no decorrer das apresentações. A primeira delas é a seguinte: havendo alterações unilaterais nos contratos por parte do poder concedente, não seria de se exigir o reequilíbrio concomitante? A segunda é: quando a alteração sobre os contratos não tiver sido diretamente decorrente de ato do poder concedente ou da administração competente, não terá havido alteração unilateral do contrato, mas ainda assim será possível ser considerada a ocorrência de caso fortuito ou força maior e, consequentemente, requerido restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro. Uma pergunta. E a terceira: as soluções ordinariamente previstas e aplicadas no país para o reequilíbrio podem ser hoje insuficientes para a manutenção dos contratos? Quais seriam as opções das concessionárias e dos contratados? Então, para a realização de um panorama geral, eu gostaria de passar a palavra ao professor Giuseppe Giamundo, para que ele possa fazer as suas considerações. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Bom, também gostaria de iniciar a minha fala agradecendo enormemente o convite realizado pelo IDP, a pessoa do Rodrigo Mudrovich. Enfim, acredito que esse grupo de estudos ele vem em boa hora, né? Todos estão com muitas dúvidas, com muitas questões, e nada melhor do que esse tipo de debate, né, entre profissionais que estão no mercado, com acadêmicos. Eu acho que isso é muito rico. Então, enfim, que eu também, já entrando no meu tema, né, no assunto propriamente dito, eu gostaria de destacar de pronto que, assim, para mim, a crise que estamos vivenciando em decorrência do coronavírus é algo sem precedentes, né? Em termos de comoção social e de impactos econômicos, é algo somente comparável, se a gente fizer um recorte do último século e deste, com as 2 guerras mundiais do século passado e com o crash da Bolsa de Nova York de 1929, talvez, né? E dessa constatação é possível extrair pelo menos 2 conclusões de interesse ao tema que hoje é colocado em discussão, ou seja, né, o impacto nos contratos administrativos, nos contratos públicos. A primeira conclusão que me vem em mente é que a relevância das dificuldades e a dimensão dos riscos à saúde pública, né, que a gente tem presenciado, exigem dos governantes providências imediatas, né? Cabe a eles a adoção de medidas que evitem a difusão da doença, de modo a reduzir cada vez mais o número de contaminações. Essa é uma conclusão óbvia, né? A segunda, e para o que importa especificamente ao que vamos discutir, é que os institutos jurídicos tradicionais que nós conhecemos, que nós estudamos na faculdade, me parecem que não foram concebidos pensando em uma situação, uma crise como essa. Portanto, para além da edição de normativos específicos para dar cabo a determinada questão, me parece que será fundamental que os intérpretes do direito, nós estamos incluídos nisso, né, elaborem construções jurídicas com o objetivo de conferir as respostas que a sociedade espera em uma calamidade desta envergadura. Então, nesse contexto, até gostaria de abrir um parêntese para citar importante dispositivo
foi introduzido a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela Lei 13.655, 2018. Como todos sabemos, essa lei de 2018 introduziu 10 dispositivos à LINDB, todos eles voltados a normas de interpretação e aplicação de direito público. E para o que importa aqui nessa discussão, eu trago o artigo 22, segundo o qual cabe ao intérprete, né, das normas sobre gestão pública considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas que estão ao seu cargo. O parágrafo 1º, inclusive, desse dispositivo, que eu vou tomar a liberdade de ler rapidamente, ele diz o seguinte, que em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Ou seja, as medidas que estão sendo adotadas pelo poder público, das quais trataremos logo em seguida, devem ser avaliadas considerando esse contexto atual. Isso vale especificamente aos órgãos de controle, né? Tribunais de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, órgãos de controle interno dos poderes. Né? Não poderão eles, por exemplo, daqui a alguns anos, enfim, logo terminar essa crise, em um processo de fiscalização determinado, ou numa ação popular, ou mesmo numa ação de improbidade administrativa, querer enquadrar as ações que estão sendo adotadas no atual contexto em normativos ou em precedentes válidos para momentos de normalidade. Então, mais do que nunca, é fundamental, neste momento, que possamos conferir segurança jurídica ao gestor público e ao administrado, e aos particulares atingidos por essa calamidade. O que não pode existir nesse momento é omissão. Omissão por medo de realizar uma contratação direta, por medo de fazer uma requisição administrativa, receio de um pregão simplificado, receio de manutenção de um contrato vigente, de uma concessão. São vidas que estão em jogo, né? E o operador do direito, mais do que nunca, tem nesse cenário um papel extremamente relevante. Né? Então, seguindo aqui o roteiro que eu preparei para essa minha intervenção e alinhado ao tema deste painel, né, que são os impactos nos contratos públicos, eu dividiria a minha abordagem em duas frentes. A primeira frente voltada às contratações emergenciais que foram e serão firmadas nesse período de calamidade e a segunda frente, a segunda abordagem, voltada aos contratos em andamento, ou seja, aqueles que foram celebrados, foram firmados antes dessa crise. Quanto à primeira frente, né, eu inicio falando da contratação direta por dispensa de licitação. A Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos, desde 1993, quando ela foi editada, já prevê, em seu artigo 24, uma hipótese específica de contratação direta, né, sem licitação, em situações emergenciais. Né? Para tanto, precisa haver uma situação também de calamidade e se verifique que o tempo necessário à realização da licitação pode colocar em risco ou sacrificar pessoas, bens, interesses da coletividade. Né? No entanto, essa disciplina da Lei 8.666, ela é absolutamente inadequada e ineficiente para as soluções que a crise da magnitude atual exigem, né, para o enfrentamento dessa emergência. Então, a gente não pode, inclusive, esquecer que a Lei 8.666 é uma lei caracterizada por um formalismo exacerbado, né, e exigência de minúcias que acabam por dificultar enormemente uma ação imediata por parte do gestor público. E é aqui que entra, né, a recente lei editada pelo Congresso, no último dia 6 de fevereiro, a Lei 13.979, dispondo sobre várias medidas para enfrentamento da saúde pública decorrente do surto do corona. Dentre essas medidas, foram introduzidos dispositivos específicos para licitações e para contratações administrativas. Então, essa lei permitiu, enquanto durar a pandemia, o afastamento do procedimento licitatório típico previsto nas leis
8666, na lei do pregão, na lei do RDC, tá? Prevê esse afastamento para as hipóteses que ela previu. Então, ela exige, no caso, a observância de formalidades mínimas, em se tratando de contratações vinculadas ao enfrentamento dessa emergência, né? E dentre as inovações ou dentre as medidas que foram dispostas na lei, a primeira delas, que vale a menção, trata da simplificação do procedimento prévio para contratações diretas, ou seja, para contratações sem licitação. É tão simplificado o procedimento que não se exige a elaboração de estudos preliminares, quando se tratar de bens e serviços comuns. Basta a elaboração de um termo de referência simplificado ou mesmo de um projeto básico simplificado, também simplificado. O conteúdo desses documentos é realmente mínimo e basta um passar de olhos no artigo 4º da lei para se confirmar o que eu estou falando. Ela diz o seguinte, vejam só, o termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado deve conter declaração do objeto, que é algo absolutamente simples, fundamentação simplificada da contratação, descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, critérios de medição e pagamento e orçamento estimativo, sendo que até a estimativa pode ser afastada mediante justificativa da autoridade competente. Então, trata-se, portanto, de uma providência prévia à contratação absolutamente rápida, imediata, a ser elaborada em questão de horas ou de dia, né? Pois bem, outra inovação consiste na possibilidade de contratação de empresa declarada inidônea ou que tenha sido proibida de contratar e listar com o poder público. Isso quando se tratar, né, de acordo com a lei, de única empresa fornecedora do bem ou produto a ser adquirido. E aqui eu trago um exemplo de uma empresa que eu atendo, na área de saúde. Essa empresa, como é a título de exemplo, essa empresa teve o seu direito de listar suspenso em determinado estado no fim do ano passado. Inclusive, nós apresentamos defesa, está em fase recursal. No entanto, por se tratar da única fornecedora naquele local de um produto necessário, o mesmo estado a contratou diretamente na última semana. Então, aqui é um exemplo prático, né, de aplicação desse dispositivo da Lei 13.379. A Lei 13.379 também prevê que se os preços estiverem acima do orçamento ou do que consta em tabelas oficiais, isto não será impeditivo da contratação, né, desde que haja devida justificação, a devida motivação no processo administrativo respectivo. E, por fim, a lei também traz inovação em relação ao pregão, como eu já adiantei, reduzindo os prazos dessa modalidade de licitação pela metade. Além disso, os recursos administrativos não terão efeito suspensivo, apenas devolutivo, de modo que não se deixa de resguardar o direito de algum licitante que se sentir prejudicado com a decisão administrativa. Contudo, o pregoeiro, né, a comissão de licitação, ela não fica também impedida de celebrar o contrato diante da emergência existente. Então, essas são algumas das inovações trazidas pela Lei 13.979 para enfrentamento dessa crise. E, basicamente, ela previu duas alternativas de contratação do poder público para aquisição de bens, insumos e, enfim, e execução de serviços necessários a esse enfrentamento. Uma é a contratação direta, né, nos moldes mencionados, e a outra é o pregão simplificado. Vai caber ao gestor público, né, optar por uma ou outra, né? A escolha, sem dúvida, ela é discricionária, no entanto, deve ser avaliada conforme as circunstâncias e conforme exigir o caso concreto. A depender do objeto, a depender do tempo que o gestor público tem, vai caber a ele, se o tempo for realmente exíguo, questão de poucos dias, realizar a contratação direta. Caso contrário, caso ele tenha algumas semanas, fazer o pregão simplificado. O que o gestor público não pode, e enfim, e esse foi até objeto de um artigo que
eu publiquei no sábado, na coluna do Fausto Macedo, do Estadão, o que não pode o gestor público é se valer da requisição administrativa, tá? Instituto até então pouquíssimo falado, tá? Para, no lugar, na verdade, da contratação direta ou do pregão simplificado para prejudicar um particular que poderia muito bem vender esse serviço, esse produto para o respectivo governante, para o respectivo prefeito. No entanto, não é o que temos visto, né? Por todo o país tem havido esse tipo de providência por parte de prefeitos, por parte de governadores, que simplesmente invadem determinado estabelecimento e acabam por levar, por exemplo, máscara e outros tipos de equipamentos necessários para a saúde pública. No entanto, eles consideram, por exemplo, que determinados estabelecimentos, como aconteceu em um caso em Pernambuco, já possuem contratos firmados com determinados hospitais, às vezes com até com outros órgãos públicos, né? E o respectivo governante, se valendo da disposição legal, da disposição constitucional, inclusive, porque tem assento na Constituição essa hipótese, né? O artigo 5º, ele trata dessa possibilidade em caso de perigo público, né? O que não pode é acontecer o que tem acontecido. Então, se o respectivo gestor público tem condições de fazer a contratação direta ou o pregão, não há qualquer sentido, não há lógica, é desproporcional, é razoável, arbitrário, desmedido proceder à requisição administrativa. E se isso acontecer, né, o judiciário deve ser chamado para coibir o respectivo abuso. Pois bem, a segunda frente da minha abordagem, ela envolve, então, os impactos nos contratos administrativos em andamento, ou seja, aqueles que foram celebrados antes da pandemia. Obviamente, quando a gente fala em contratos públicos, né, a gente engloba concessões e engloba os contratos públicos regidos pela Lei 8666, RDC e pregão. Aqui a minha intervenção vai estar um pouco mais voltada a esses últimos contratos, né, na medida em que as concessões têm algumas particularidades que, pelo pouco tempo que a gente tem aqui para discutir, não conviria a menção. De qualquer modo, eu gostaria de iniciar tratando do enquadramento, dos possíveis enquadramentos jurídicos, né, para desses eventos. O primeiro, o mais óbvio, que tem sido mais comentado, é o caso fortuito ou força maior. Parece claro, a meu ver, que os efeitos diretos e indiretos da pandemia podem caracterizar caso fortuito ou força maior, o que leva à alteração das condições contratuais originais ou à própria extinção dos contratos conforme o caso. Para tanto, é indispensável a demonstração da relação, né, do nexo de causalidade entre a pandemia e a impossibilidade ou a maior onerosidade quanto à execução do contrato. No mesmo sentido, a gente pode trazer aqui o Instituto do Fato do Príncipe, né, que consiste na impossibilidade ou dificuldade de executar o contrato em razão de medidas de cunho geral adotadas pelo poder público. O fato do príncipe é uma medida geral, voltada ao atendimento de determinado interesse público da coletividade e que afeta de modo muito oneroso um determinado particular. Neste caso, também vai restar afastada a configuração de inadimplemento do contratado. Além disso, né, a gente pode também aqui elencar e trazer como a título de discussão os efeitos indiretos advindos das medidas, né, e dessa crise. Esses efeitos indiretos são aqueles decorrentes, né, das restrições impostas por decretos ou medidas do poder público, medidas sanitárias, né, enfim, que acabam trazendo repercussões econômicas para as empresas e para os cidadãos em geral. Por exemplo, né, o que a gente teria aqui para elencar, para mencionar, a escassez, né, de insumos em razão da paralisação da atividade
de fornecedores. É um bom exemplo. Hoje a gente tem uma situação em que a oferta e a demanda ela está absolutamente descompassada e isso gera muitas distorções nos preços e, consequentemente, pode trazer prejuízos enfim, a inúmeros impactos, né, nos contratos que estão em curso. Outra hipótese é a redução da força de trabalho disponível, não apenas a redução em decorrência das medidas de home office, né, que atualmente que são objetos de recomendação, como também no caso de própria contaminação, né, dos funcionários, tanto da empresa executora do contrato como de seus fornecedores subcontratados, né, que prestam ali o serviço necessário para a consecução daquele objeto contratual. E, por fim, eu trago também, a título exemplificativo, a variação cambial. O real se desvalorizou enormemente e de forma abrupta nos últimos meses em razão dessa crise, e o que faz com que determinados insumos que são importados, ou mesmo que não são importados, mas que indiretamente sofrem, né, com essa variação cambial, acabam gerando um impacto tremendo nas contratações administrativas em curso. Então, todas essas ocorrências, em tese, assim, pelo menos no meu entendimento particular, poderiam ser enquadradas como caso fortuito ou força maior, né, o que conduziria à aplicação da respectiva disciplina legal das excludentes de responsabilidade. No entanto, especialmente em relação a esses efeitos indiretos da crise, né, por eles possuírem uma conotação econômica, já que envolvem preços de mercado e tudo isso que a gente discutiu, alguns podem entender não se tratar da hipótese de caso fortuito ou força maior. E se prevalecer esse entendimento, né, a gente não, mesmo assim não afastaria, né, pelo menos ao que me parece, né, a teoria da imprevisão para esse tipo de situação, que se mostra absolutamente aplicável, né? Isso por quê? Por ocasião da formulação da proposta, a empresa, né, a proposta que se sagrou vencedora e resultou naquele contrato, a empresa não podia prever a ocorrência de uma pandemia dessas proporções. E ainda que pudesse prever, mas ela não pode, né, jamais poderia antever os reflexos econômicos dessa crise. Então, me parece possível subsidiariamente a aplicação aí da teoria da imprevisão. Em relação às providências cabíveis, tá, no curso de um contrato em execução, eu destacaria pelo menos 3 como sendo, né, as providências, o que pode ser feito. Primeiro, a suspensão do contrato, né? Quando houver edição de determinado decreto que restrinja as atividades objeto daquele contrato, sem dúvida alguma pode haver a determinação de suspensão, especialmente pelo poder público, pela administração contratante, como também pode ser feito formulado um pedido pelo contratado, diante dessa inviabilidade de continuidade, mas manutenção do interesse em sua execução quando essa situação tiver um término. Pela administração pública também pode haver a suspensão caso ele identifique a ausência de recursos financeiros para o pagamento devido ao particular. Isso é algo que pode começar a ocorrer, né, daqui para frente, tendo em vista que a pandemia tem gerado a necessidade de realocação de recursos para a saúde pública. Então, não é improvável que isso venha a acontecer, né? Determinado empenho para determinado contrato necessite ser revisto. Claro que isso deve ser feito de acordo com todos os requisitos legais, para que não haja também qualquer ilegalidade, mas, sem dúvida, é uma perspectiva, é uma possibilidade de a administração optar por suspender o contrato em razão da ausência de recursos. E se ela fizer isso, que o faça imediatamente, sem que gere maiores prejuízos ao contratado em razão de tudo que a gente comentou até agora. Então, além da suspensão do contrato, a gente tem a hipótese de extinção contratual, de rescisão contratual. Nesse caso, se entender que por razões de
aí no caso a administração pública, né, por razões de conveniência, que é a melhor medida a ser adotada, dadas as circunstâncias, ela pode optar por esse caminho, de acordo com a Lei 8666, tem lá o artigo 78, que prevê especificamente essa hipótese, né? Claro, sempre com a devida motivação e justificativa. Também pode haver a extinção contratual se o desequilíbrio econômico financeiro do contrato for tamanho que não se justifica a sua manutenção. E aí seria, enfim, uma extinção acordada entre as partes, ou mesmo provocada pelo particular contratado, que é quem vai estar mais sensível, eventualmente, a essa realidade, né? E vale lembrar que, nesses casos de rescisão contratual em que não há culpa do contratado, ele deve ser ressarcido dos prejuízos sofridos, né, devendo receber pelos respectivos serviços que foram executados até então, bem como pelos custos de desmobilização que essa medida resultar. Tá? Por fim, eu trago como uma terceira providência a hipótese do reequilíbrio, a providência do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Né? A configuração do caso fortuito ou de força maior, do fato do príncipe, ou mesmo da teoria da imprevisão, como a gente enunciou um pouco atrás, né, enseja a adoção de providências voltadas aí à recomposição da equação econômico-financeira do contrato. Claro, cada caso deve ser avaliado, enfim, sob medida, concretamente, não dá para, em termos gerais, dizer se há direito ao reequilíbrio para todos os contratados da administração pública. Não. Precisa ser demonstrado o prejuízo sofrido por essas empresas, por esses contratados, para que haja a postulação desse pedido, do reequilíbrio. Né? Fundamento legal se encontra na Constituição, na garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das propostas, no artigo 65 da 8666, em se tratando de contratos firmados com sociedade de economia mista ou com estatal, está previsto lá no artigo 81 da Lei 13.303. Então, enfim, arcabouço jurídico, respaldo jurídico para que haja o restabelecimento da equação econômico-financeira dos contratos, sem dúvida alguma, enfim, existe, está na lei, não há dúvida quanto a isso. Esse é só o caso concreto mesmo que vai direcionar a solução a ser adotada, e cabe aos contratados respectivos se munirem, instruírem, fazerem a devida instrução comprobatória das dificuldades, dos obstáculos que eles têm tido para a manutenção da execução contratual, para que isso seja depois objeto de análise por parte da administração pública. Então, basicamente, são essas as considerações que eu tenho a fazer. Eu fico aberto à discussão. Oi? Falar. Tá dando para me ouvir, né? Tá, sim. Giuseppe, obrigada. Eu acho que você conseguiu trazer aí uma introdução muito boa do que a gente vai enfrentar, já está enfrentando e vai enfrentar com relação à contratação pública, né? Seja contratos administrativos em geral e até nas concessões. E como você disse, tem algumas peculiaridades aí que eu acho que merecem também um tópico à parte. Eu queria seguir com o Flávio Jardim,
acho que ele vai poder contribuir, trazendo aí dessa análise mais geral para o que a gente pode fazer em âmbito administrativo e talvez até judicial, no que se relaciona a essas medidas e os efeitos que elas vão ter para os particulares, para os prestadores de serviços, concessionários. Acho que o Flávio vai trazer para a gente esse... E só um parênteses aqui, gente, também a gente estava tendo um problema técnico aqui no áudio do Rafael, a gente estava tentando resolver, acho que agora resolveu. É aquilo que eu estava dizendo um pouco no começo, como a gente está fazendo ao vivo e com a ferramenta tecnológica, acho que eventualmente a gente vai ter uma coisa ou outra, mas agradeço a todos aí pela paciência e vamos seguir. Foi, né? Voltou. Podemos seguir com o Flávio? Acho que só precisa tirar o áudio, Flávio. Aí, pronto. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim. Tá ótimo. Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite do Rodrigo, do Rafael, da Rafaela, e queria agradecer a todos pela presença virtual nesse debate, que eu acredito que vai ser bem interessante. Eu queria agradecer também ao Giuseppe pela abertura bastante completa, facilitou muito o trabalho para a gente iniciar uma discussão. E eu acho que os 2 pontos que o Giuseppe colocou são os essenciais para a gente debater, vamos dizer assim, o direito administrativo nesse estado de crise que a gente está vivendo, né? Então, o Giuseppe, ele separou bem a fala dele em 2 campos distintos. Primeiro são as medidas administrativas que podem ser tomadas para combater a crise, e ele fez aí um relato completo da legislação em vigor, inclusive da lei recentemente editada, e também depois quais são os efeitos da pandemia nos contratos em curso, nos contratos administrativos. Então, eu acho que esse relato que ele fez foi bastante completo e eu vou ter algumas observações a fazer para complementar o que ele disse, porque eu acho que já foi bem global. Bom, primeiro, pessoal, a gente está vivendo, como o José colocou, um fato bastante inusitado, inimaginável, inevitável. Então, essas são todas as características dessa pandemia que a gente está vivendo. Não que não existam exemplos, não que deixem de existir exemplos de situações similares às quais a gente está vivendo. Eu estava realmente pesquisando recentemente algumas doutrinas de inexecução contratual, de obrigações contratuais, em virtude aí da força maior, né, da excludente de força maior, que parece que será a mais enquadrada, reconhecida e talvez alegada. Até interessante, vendo notícias da China, os contratados que descumpriram obrigações contratuais em virtude da pandemia, tem um procedimento na China de requerer ao governo que expeda um certificado de reconhecimento de força maior. Isso já antecipando os possíveis litígios que vão existir sobre o tema. E parece que até 3 de março, mais de 400 certificados dessa natureza haviam sido expedidos pelo governo da China para ajudar os contratados que descumpriram essas obrigações contratuais. Então, existem várias consequências da pandemia, né? Como o José colocou, alguns contratos vão ser considerados, vão conter obrigações que vão ser consideradas impraticáveis mesmo, ou seja, que antes eram adequados e agora deixaram de ser possíveis de ser praticadas, talvez em virtude dessa onerosidade excessiva, talvez em virtude mesmo de problemas aí de fornecimento de cadeias de produtos, como ele colocou, de acesso à possibilidade de cumprir o contrato. E essa doutrina da impraticabilidade é uma doutrina consagrada no direito americano, no direito inglês também. Ela tem, inclusive, uma previsão naquele Restatement Second of Contracts, que é um documento elaborado pelos doutrinadores americanos, que sintetiza o pensamento da common law desenvolvida caso a caso. Então, eu acredito que essa noção também de que alguns contratos deixarão de ser possíveis de serem cumpridos, não às vezes até por uma falta de possibilidade física, mas por uma falta de praticabilidade, de onerosidade,
isso vai ser algo bastante comum. Outra doutrina interessante que existe, está consagrada há muitos anos, que vai se fazer muito presente também, é a doutrina da frustração do propósito dos contratos, da frustração da intenção inicial pela qual as partes contrataram um determinado contrato. Essa doutrina ela é bem interessante, ela surgiu num caso o caso chama Coronation, ou seja, até nesse ponto lembra aí o nosso coronavírus. O rei Eduardo VII da Inglaterra, do Reino Unido, tomaria posse em junho de 1903, salvo engano é este o ano, e ele ficou doente. E um determinado cidadão inglês, desejando assistir à cerimônia de coroamento de um local privilegiado, havia celebrado um contrato de locação com um determinado locador que tinha um apartamento que atendia a essas condições. Ele pagou à vista, pagou uma parcela inicial, desculpe, e depois ele ainda tinha que pagar 2/3 do valor remanescente do contrato. O problema é que o rei Eduardo VII ficou doente. E, em virtude dessa doença, o locatário se recusou a pagar, dizendo que, embora o contrato não mencionasse nada sobre o propósito de ver a coroação do rei Eduardo VII, isso era uma assunção básica, era uma premissa inicial da contratação. E essa doutrina da frustração foi reconhecida nesse caso concreto. Tudo bem que é um caso de direito civil, mas isso mostra que, talvez, essas noções de basic assumptions, ou seja, de premissas básicas, fundamentais das contratações, elas são levadas em conta, ainda que elas não estejam expressamente mencionadas no contrato. Então, essa doutrina da frustration, da frustração, é uma doutrina que vai ser bastante invocada em contratos internacionais e talvez ela gere alguma reflexão no direito administrativo também. Pessoal, o ponto-chave que nós vamos ter que analisar é que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha já alguma jurisprudência consolidada em relação ao ato lícito indenizável, essa jurisprudência foi formada para casos em que a administração pública frustrou interesses particulares em virtude de políticas econômicas. Isso não se faz presente, a meu ver, no atual estágio da pandemia do coronavírus. No atual estágio que nós vivemos, a força maior também ela é um elemento que, embora geralmente ela ajude um contratado a se eximir da responsabilidade contratual, ela também ajuda a administração em vários aspectos, né? Então, as medidas que estão sendo determinadas de forma ampla e geral, sem afetar diretamente, sem atingir diretamente, até nesse ponto o José colocou a questão da requisição, essa seria uma medida específica que poderia afetar um particular de forma indevida. E aí eu achei que ele foi bem enfático, defendendo o controle judicial efetivo e imediato sobre esse ponto. As medidas globais, elas terão talvez uma dificuldade maior em termos de responsabilidade perante a administração. Eu, até no papel de procurador, e posso estar sendo um pouco fazendário, não acredito que elas serão muito possíveis. Talvez apenas em outro momento, até porque hoje parece existir um consenso que essas medidas de isolamento que fecham negócios e comércios não considerados, não classificados essenciais e urgentes, elas estão sendo meio que adotadas de forma pacífica no mundo inteiro, ou seja, o tipo de negócio que está sendo mantido fechado não parece ser muito distinto entre o que está acontecendo entre as determinações das autoridades brasileiras e autoridades de outros países, principalmente aqueles mais afetados pela pandemia. Então, tratando desse tema, embora a gente possa imaginar caso fortuito como uma possibilidade de eximir particulares de obrigações contratuais e frente ao Estado, geralmente para isso que ele serve também, ele também vai poder, talvez, ser utilizado pela administração para justificar essas medidas de interferência na atividade econômica que ocorreram
tendo em vista que a administração também teve que, aí talvez numa espécie de ponderação de valores, privilegiar o artigo 196 da Constituição em detrimento dessa atividade econômica. A linguagem que eu vejo que tem sido utilizada, inclusive nas decisões dos tribunais, e aí o Rafael perguntou o que eu achava em termos de segurança para o administrador, numa conversa preliminar que nós tivemos, ela tem sido uma linguagem bem densa, pessoal. Se vocês notarem, por exemplo, a cautelar que acabou de ser deferida pelo ministro Alexandre de Moraes na ADIM 6357, vocês vão perceber que, em que pese, e essa é uma ADIM interessante, porque a União pedia uma interpretação conforme a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eles não precisassem ser observados na sua literalidade, tendo em vista as contratações ligadas à pandemia. E esses mesmos dispositivos estão sendo apreciados pelo Supremo Tribunal Federal num outro julgamento, e está 10-0 em favor da constitucionalidade. E quando a gente lembra também que a causa de pedido da ADIM é aberta, a gente imagina, então, que numa ficção que o nosso direito constitucional adota, todos os tipos de alegações tenham sido articulados ou, então, enfrentados para se declarar a constitucionalidade, e que naqueles votos que foram proferidos, não havia se imaginado que a gente poderia ter uma crise, uma pandemia como a que nós estamos vivendo. Então, e essas ressalvas não foram feitas naquele julgamento em que está se reconhecendo a constitucionalidade desse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, a linguagem adotada pelo ministro Alexandre de Moraes agora, para conferir essa interpretação conforme e autorizar que os administradores não observem a Lei de Responsabilidade Fiscal nesse exato momento para medidas voltadas ao combate à pandemia, ela é de toda surpreendente, porque não é comum isso ocorrer. E ela é surpreendente por quê? Por qual razão? É pela, justamente, seriedade com que o tema está sendo visto no mundo inteiro e pelo judiciário. Então, nesse ponto, eu acho que, além também invocando também o artigo 22 da Lei de Introdução a Normas dos Direitos Brasileiros, que foi bem lembrado pelo Giuseppe, os administradores públicos terão talvez algum tipo de maior segurança naquelas decisões que forem consideradas decisões, vamos dizer assim, legítimas. Embora a gente saiba que não escaparão de um determinado controle, porque, sobretudo, porque a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo, daqui a 5 anos, a memória vai estar um pouquinho já apagada. Talvez nem tanto, mas, de fato, isso preocupa. Existe um efeito, e aí para encerrar essa minha primeira abordagem, que nós sempre, que os americanos eles têm uma preocupação enorme em utilizar nas decisões da Suprema Corte, que é o efeito, eles chamam de the knew it all along effect, que é o efeito do eu sempre soube. Então, os órgãos de controle tendem a utilizar, a não se colocar nos pés e na situação em que o administrador toma a decisão, e sim eles analisam a situação de uma forma global, após um processo, às vezes, que leva anos, super bem instruído, para examinar se determinada decisão foi ou não acertada. E essa preocupação em não proceder dessa maneira é uma preocupação que a Suprema Corte Americana tem em alguns julgados. E eles falam que isso aí seria uma espécie de que eles chamam de retrospective bias, né? Que seria assim, um viés retrospectivo que deve ser evitado pelo julgador. Então é importante que esse momento que nós estamos vivendo seja lembrado com muito cuidado, que as partes que sofram efeitos e que as levem para o inadimplemento contratual documentem esses efeitos de maneira muito adequada, lembrando que um dia as decisões tomadas no estado de crise, que serão as decisões excepcionais, serão sim controladas, auditadas, revistas, mas que esse momento também vai gerar do administrador,
e aí talvez do próprio judiciário uma certa deferência a essas situações de dificuldade. Então, eu queria, Rafael, colocar essas questões. Eu também falei sobre vários pontos e estou à disposição para clarificar qualquer um deles na medida em que vocês acharem interessante. Muito obrigado. Maravilha, professor doutor Flávio Jardim. Agradeço demais pelas brilhantes considerações. O doutor Giuseppe ele foi muito didático, muito feliz na sua sistematização ao abordar esse problema que a gente está vivenciando hoje em dois aspectos, duas perspectivas distintas. A primeira delas em relação ao acesso por parte do poder público em relação a bens e serviços e quais os impactos que nessa fase, vamos dizer assim, desse processo obrigacional com o poder público, que tipo de impactos decorreriam dessa nova crise. Ele destacou também, em sua segunda perspectiva, os impactos dessa nova crise em relação aos contratos vigentes, que foi um tema aí que o professor Dr. Flávio Jardim abordou essa análise, pelo que eu agradeço imensamente. Eu queria destacar, professor Flávio Jardim, dois aspectos muito interessantes da sua fala. Primeiro, a lembrança aqui dos coronation cases, que eu acho que é um caso interessantíssimo aí, e a gente estuda isso bastante em direito civil para discutir exatamente quais são os impactos e a relevância da causa e da extinção da causa contratual, né? É um assunto que, particularmente, do ponto de vista acadêmico, me interessa bastante. Apesar disso ser um problema que a gente tem de fato, um problema concreto e a gente precisa dar uma solução ao problema existente, a nossa legislação, principalmente o nosso Código Civil, ele não tem uma regulamentação específica, diferentemente, por exemplo, do Código Civil italiano, que prevê lá no artigo 1325 a causa como um requisito do contrato, de modo que, extinta a causa, a gente teria que pensar em consequências relativas à resolução por inadimplemento, ou, eventualmente, quais seriam os efeitos decorrentes do inadimplemento contratual diante da extinção de um requisito do contrato, que é exatamente a causa. Então, fico muito feliz aí pela lembrança. Alguns doutrinadores aqui no Brasil tentam regulamentar esse tema diante da incidência do princípio da função social do contrato, para verificar se extinta a causa, aquele contrato deveria ser adimplido ainda assim ou não. E a gente tem problemas decorrentes da adoção de princípios na resolução desse tipo de problema, o que, considerando o nosso sistema de aplicação de regras do Código Civil, também é problemático sempre que a gente se depara com essa adoção discriminada de princípios para resolver problemas concretos. E aí eu pego o gancho para o meu segundo comentário, para também reforçar que foi bastante rica a exposição no que concerne ao levantamento de aspectos do arcabouço normativo institucional norte-americano, principalmente considerando que o sistema de produção normativa no âmbito do sistema norte-americano é muito diferente do nosso. No sistema normativo americano, a gente tem a figura do case law, pela qual a produção de precedentes é o que vai acabar dando uma formatação normativa para a resolução de problemas futuros, o que é diferente aqui do nosso caso, em que a gente tem uma produção normativa muito mais acentuada do ponto de vista legislativo, e muitas vezes essas normas que são previstas, normas gerais, universalizáveis, que são elaboradas no âmbito do legislativo, elas têm que se deparar com dificuldades no caso concreto. E isso aqui traz também um desafio adicional aí no enfrentamento dessas questões. E já que eu mencionei a necessidade de verificação de casos concretos, o que tem acontecido, principalmente em relação a esses aspectos de contratos vigentes, aos aspectos relacionados à incidência dos impactos dessa nova crise nos contratos vigentes, muito me interessa ouvir a opinião do Dr. Cristiano Castilho,
que certamente tem muito a acrescentar em termos de situações concretas que têm sido vivenciadas na prática, das quais decorrem problemas concretos que precisam ser resolvidos e diante do arcabouço jurídico normativo que temos atualmente para resolvê-los. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Cristiano Castilho e agradeço aí mais uma vez a manifestação e a presença do professor Dr. Flávio Jardim. Obrigado. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente ao IDP pelo convite para a gente trazer alguns aspectos técnicos aqui, práticos da nossa vivência. Profundidade. E eu, como combinado, farei uma exposição mais prática para tentar elucidar os participantes daquilo que vem acontecendo com grandes contratos de infraestrutura de obras públicas. A construtora Queiroz Galvão, ela tem hoje em curso 12 obras de infraestrutura pesada, pontes, canais de navegação, monotrilho, canais de escoamento de água, duplicação de rodovias. E essas obras hoje vêm sendo impactadas com o coronavírus, assim como qualquer outro contrato hoje vigente, assim como nossas vidas. O que a gente tem visto nesses contratos é uma grande atuação, uma contundente atuação dos governos municipais e estaduais no combate ao coronavírus e que traz impacto nesses contratos. E ao mesmo tempo que esses governantes tratam de restrições à circulação de pessoas, restrições ao transporte, restrições à própria execução de obras, a gente não tem visto a mesma atuação dos clientes dessas obras. Então, nós temos um determinado município onde está acontecendo uma obra pública federal, com uma atuação muito incisiva em cima da atuação da construtora naquela localidade, e a gente não tem visto um amparo e uma atuação também contundente do cliente. E essa atuação dos municípios e também de estados, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, ela não se dá com uma congregação de esforços em conjunto com o cliente, não há uma consulta prévia ao cliente. Então, nós temos obras federais, tal como a transposição do Rio São Francisco, que ela está sendo impactada por um decreto estadual no Ceará. O nosso trecho de obra, ele é no estado da Paraíba e no estado do Ceará. O estado do Ceará decretou um estágio de emergência em que proibiu expressamente a construção civil. Então, nós temos uma obra federal em 2 estados da federação que está em curso em um estado, que é a Paraíba, e com restrição em outro estado, que é o Ceará. Esse é um exemplo de intervenção, nesse caso, do Estado, que está trazendo impacto numa obra federal. A gente tem também decretos municipais, no caso de algumas cidades, que também trazem impacto em algumas obras de contratação estadual e federal. Um caso emblemático nós tivemos a nossa maior obra parada pela semana passada inteira, de segunda a sexta-feira, por força de uma ação civil pública movida por um município e pelo MP daquele município, que não permitia a execução das obras. Após uma atuação em tribunal, com o apoio da agência reguladora do Estado, nós conseguimos reverter e conseguimos a retomada da obra. Nós entendemos que a execução de obras públicas, obras de infraestrutura, ela deveria estar inserida no decreto 10.282 como atividades essenciais, por algumas razões. Nessas obras a gente não tem atendimento ao público. As obras, em sua maioria, elas se dão em espaços ao ar livre. Nessas obras, as construtoras têm efetuado todos os meios de mitigar, tais como mitigar o contágio, tais como utilização de EPI, utilização de refeitórios em horários mais espaçados, limpeza de ônibus, obras com turnos mais espaçados, as reuniões de DDI, que a gente chama, que são reuniões que acontecem todas as manhãs nas obras, elas são feitas ao ar livre, com um espaçamento de
entre as pessoas. Os grupos de risco, as pessoas com mais de 60 anos, gestantes, e as pessoas com doenças crônicas também foram afastadas das obras, de modo que nós entendemos que essas obras públicas de infraestrutura, elas se enquadrariam no conceito de atividades essenciais, daquelas previstas no Decreto Federal, o 10.282. No caso do transporte, nós tivemos um capítulo, o DENIT se manifestou expressamente que as suas obras, como elas estão previstas na cadeia de transporte, de infraestrutura de transporte, por força do que o decreto determinou que o transporte de passageiros, transporte de gás, transporte de cargas são atividades essenciais, o DENIT, ao contrário da maioria dos outros clientes, que até o momento tem silenciado, na sua maioria das vezes, ele determinou, através de um ofício circular endereçado para todos os seus contratados no país, a determinação de que as obras deveriam continuar. Então, essas obras federais do DENIT, nós temos uma que é a ponte do Guaíba, em Porto Alegre, elas vêm acontecendo de maneira mais tranquila. A gente traz também esse exemplo de inclusão da construção civil como uma atividade essencial, o exemplo de São Paulo. São Paulo expediu o decreto 64862 e esse decreto criou um comitê administrativo de emergencial para cuidar das questões relacionadas ao Covid. E esse comitê emanou uma deliberação, que é a deliberação número 2, excetuando das atividades de quarentena e prevendo como atividade essencial a construção civil. Então, a partir desse decreto no estado de São Paulo, a construção civil tem tido mais condições de persistir. A gente vem apresentando algumas propostas aí para tratamento dos impactos que viemos sofrendo nos nossos contratos. Os contratos, como o Giuseppe falou, eles já estão tendo impactos decorrentes da falta de insumos, dos atrasos dos insumos, de falta também de mão de obra, já está tendo algum absenteísmo nas obras, e esses impactos vão ter que ser tratados nos contratos. Como medida a manter esses contratos de infraestruturas, são contratos públicos, em sua maioria, e considerando a infraestrutura uma necessidade do país, a gente vem apresentando algumas propostas de tratamento desses impactos. Algumas delas, mais emergenciais, é a continuidade dos contratos da forma como eles foram contratados. Então, uma das questões que a gente traz, que já tivemos problema no passado, é a manutenção dos empenhos realizados até o momento e o incremento desses empenhos para que as obras possam prosseguir. O Giuseppe tratou agora há pouco das transferências de empenhos para algumas atividades que a administração entenda também essencial. Nós já tivemos esses exemplos com obras públicas em outros momentos e isso gera impacto nos contratos, vai gerar reequilíbrio. Nós tivemos em janeiro, com as chuvas em Minas Gerais, nós tivemos um desvio e um remanejamento de empenhos das obras hidroviárias, da transposição do Rio São Francisco para as chuvas em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso trouxe impacto nos contratos, atraso de pagamentos, isso vai gerar reequilíbrio. Outra medida que a gente entende necessária é a continuidade das realizações das medições e dos pagamentos nos prazos contratuais. Ao mesmo tempo que a gente espera a continuidade das obras, a gente espera que as fiscalizações e a administração continue pagando, realizando as medições em campo, pagando as faturas emitidas, para a gente também não ter o impacto negativo da falta de pagamento. E uma terceira medida, como o tratamento dos impactos, eu gostei muito do que o professor Flávio falou, dos certificados na China, e uma das nossas sugestões é a gente ter uma espécie de certificado, mas um pouco mais amplo. A gente precisaria se criar um comitê que fosse uma norma geral, uma recomendação, uma orientação para que todos os órgãos tratassem desse evento de maneira uniforme, né? Assim como os certificados chineses, eles tratam o evento como força maior, aqui a gente também gostaria que as autoridades de CGU, AGU, TCU e o judiciário, através do CNJ, talvez,
criassem normas orientativas reconhecendo que esse era um impacto imprevisível, é um evento de força maior, esse risco que os contratados estão tendo, ele não poderia ser gerenciável pelo contratado, é um risco que numa matriz de risco não pode ser alocado ao contratado, um reconhecimento de que esses impactos, e é claro, a gente precisará de processos administrativos para apurar o real impacto de cada uma das obras, mas verificado isso, que esses impactos sejam pagos para os administrados, e uma última orientação é de não haver penalização nem execução de garantias por fatos e atrasos decorrentes desse evento de força maior. Essas seriam minhas considerações iniciais a respeito dos impactos que a gente vem sofrendo nos contratos de obra pública que a gente tem, e estou à disposição aí para dúvidas e para colaborar com o debate. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Eu acho que o seu posicionamento, na verdade, a sua posição aqui é que traz para a gente um dos maiores impactos, né, reais. Trazem para a prática o que tudo isso que está sendo feito, todas essas medidas adotadas, seja em âmbito nacional, federal ou municipal, o que elas podem acarretar como efeitos prejudiciais para os contratos. Acho que você conseguiu resumir algumas delas aí, e a gente, com certeza, tem outras dificuldades pela frente. Eu vou deixar até para o final algumas perguntas, algumas dúvidas sobre como vocês estão pretendendo gerenciar isso, talvez já agora, mas e também pensando para o futuro. Mas antes disso, eu vou passar para o Renato, para tratar também de uma outra parte das medidas aí adotadas pelo governo federal. Obrigada, Cristiano. Renato, a gente viu que o governo primeiro ele editou o decreto tratando dos serviços públicos, das atividades essenciais, e deixou a imprensa de fora, né? Ele veio depois e corrigiu isso. Eu queria entender como é que você percebeu, qual foi a sua percepção acerca dessa atribuição, né, aí depois expressa, do caráter de essencialidade à imprensa. Se não estaria ela mais relacionada, e aí agora sim, mais do que nunca, a característica da prestação de informação como um verdadeiro serviço público. E eu digo isso porque a gente tem visto que tem sido, por parte da imprensa, adotado esse esforço de conscientização, de informação da situação real do que tem se passado com relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus e quais são as medidas que o governo vem implementando. Então, a minha dúvida é muito mais como que vocês enxergaram essa diferenciação que no início foi feita, né, a imprensa tinha sido deixada de lado, e depois, sim, elevada a esse status de atividade essencial e, sim, de um serviço público de combate aí a essa emergência de saúde pública. Primeiro, Rafaela, obrigado pelas suas colocações. Eu quero agradecer aqui a tantos amigos que eu estou vendo aqui, alguns participando, agradecer ao Rodrigo, ao Rafael, ao Giuseppe, dizer que é um prazer conhecer você, Rafaela, Cristiano, Flávio. Me coloco à disposição também das 225 pessoas que estão aqui com a gente. Então, é uma honra falar com um grupo tão grande, assim, é muito legal. E eu acho que o IDP fez algo muito bacana porque ele colocou a academia e as empresas para falar. Então, acho que esse encontro assim é bastante fortuito, é muito interessante. Eu agradeço, estou muito honrado de estar aqui, né? Porque acho que o momento que a gente está é um momento de muitas dúvidas, muitas questões. Então, assim, encontros como esse, eles vêm em boa hora, porque eu posso dizer com absoluta certeza que o legislador não pensou em crise dessa magnitude, né? Então, assim, quando a gente
assim, não as legislações mais recentes, né, mas a legislação que a gente tem, o MME, especialmente, mas outras também, certamente, a crise dessa magnitude ela não estava no radar. E aí eu vou ser um pouco ousado aqui, pegar o ponto que o Flávio falou, do certificado de existência de força maior. Eu acho que isso é tão relevante que eu sugiro aqui que o IDP faça um artigo, promova um artigo e que a gente possa, eu me comprometo a estar junto também, porque isso é extremamente relevante para as empresas, né? Dar um exemplo, a gente tem contratos públicos que já estavam para ser renovados enfim, ele está demorando muito exatamente por causa desse momento de pandemia e o administrador público com receio de renovar ou de não renovar. Então, acho que se eu puder botar também uma sugestão aqui, eu acho que a promoção desse debate aqui, se a gente puder sair com um artigo conjunto entre nós, que a gente faça, ou sobre essa importância do certificado de existência de força maior ou outro. Outro dia eu estava conversando com um advogado sobre a MP 927 enfim, os impactos trabalhistas dessa MP. E aí ele estava batendo no ponto de que a gente só poderia tomar tais decisões se de fato tivesse configurada a força maior. E a MP teve que vir, de fato, escrever no artigo 2º que, sim, para efeito trabalhista, a gente pode considerar essa crise, essa pandemia, como força maior. Falando um pouquinho essa um pouquinho a entrada, mas falando um pouquinho da comunicação, acho que é de extrema relevância. O que, mais uma vez, o que o IDP está fazendo aqui, ela está comunicando aos seus alunos, comunicando ao seu público de interesse, a sua preocupação com o momento atual, a sua preocupação com as MPs, com os decretos, e promovendo debate, eventualmente promovendo artigos. Isso esclarece para o futuro como vai ser a expectativa do judiciário, como vai ser o controle do administrador. Então, se a gente não só faz desse encontro, mas se de fato a gente promove aqui artigos e algo que a gente possa depois, inclusive, ser usado. Acho que o Flávio que falou que daqui a 5 anos a memória pode não estar tão viva desse momento. O momento é duro, a gente imagina 3, 6 meses, é duro, mas daqui a 4 anos e meio a memória pode não estar tão viva, né? Muda o poder político, muda, enfim, os próprios juízes, promotores, por mudança, por aposentadoria, seja lá mais o que for. Então, acho que, de fato, se a gente produzir documentos desses encontros, seria algo bastante relevante. Falando um pouquinho do decreto, eu acho que sim, eu acho que ficamos muito felizes, né, porque o decreto 10.288, ele vem dizer que as medidas de enfrentamento da lei 13.979, elas deverão resguardar o funcionamento das atividades e dos serviços relacionados à imprensa, que são essenciais no fornecimento de informações à população. Isso a gente vê não só na imprensa diária, mas a gente vê nas redes sociais, a gente vê nos WhatsApps. Ontem a gente teve uma pequena discussão, inclusive no WhatsApp da família, de mãe e tal, porque estava colocando se aquilo era fake news e não. A gente faz muitas pesquisas que mostram que 85% das empresas e dos órgãos públicos têm preocupação com as fake news, isso histórico. A gente vê que aquele exercício de fast-checking ela é bastante ativo para tentar se identificar as fake news, mas ainda não é capaz de obter e reter a onda dos boatos. Para vocês terem uma ideia, a gente atende o Ministério da Saúde, então a gente está no olho dessa crise e a gente vê 7.000 menções ao Ministério da Saúde por dia. Então, imagina a loucura que é, de fato, a gente conseguir
puxar essas informações, identificar. A gente tem um monitor de fake news que é bastante ativo, mas 7.000 menções por dia não são fáceis de serem tratadas. Então, assim, acho que, de fato, o papel não só da imprensa, mas da comunicação, ele é fundamental. Dando aqui uma... quando a gente fala muito de comunicação, a gente fala dos 3 Cs da comunicação, então a gente tem que ser coerente, consistente e continuidade. Então não adianta ser coerente, não ser consistente na fala, não adianta ser coerente, consistente e não dar continuidade. Então, nessa pandemia, a população precisa de informação e precisa de informação todos os dias. A gente vê que de fato, a imprensa tradicional tem elogiado muito a comunicação do Ministério da Saúde, como uma comunicação que utiliza esses 3 Cs, ela é muito coerente, consistente, contínua. A gente faz pesquisas que mostram que o Ministério da Saúde tem um destaque na atuação e relevância dessa pandemia. E para não falar só de cliente nosso, falar de um outro cliente que é um outro ministério que não é cliente nosso, que é o Ministério da Economia, que semana passada estava sendo um pouco criticado, mas bastou ele, no final de semana, ele fazer um comunicado, ele mostrar as ações efetivas, todo o trabalho que ele estava fazendo para que, de fato, acalmasse um pouco o mercado, acalmasse um pouco a população. O ministro ele deu algumas menções muito fortes, né, dizendo que nenhum brasileiro será deixado para trás. Isso é uma mensagem de comunicação muito importante. Não só, talvez não tenha tanto efeito aqui, né, mas para os 38 milhões de autônomos que o Brasil tem, ouvir uma fala dessa, de fato, é muito importante, é muito relevante. E também uma fala de que a dívida será paga por esse governo. Então, sim, nenhum brasileiro será deixado para trás e a dívida será paga por esse governo. Então, são mensagens importantes e que acalmam e tranquilizam a população, né? A gente viu, enfim, a gente faz muita pesquisa, a gente trabalha com muitos dados, né? A gente viu que no início de março, os supermercados tiveram um aumento de 50% da busca por mantimentos, que é aquela preocupação que as famílias tinham por desabastecimento. E mais para o final de março, a gente já viu essa busca ela ser muito mais reduzida. A gente viu uma preocupação também, mais para o início de março, a compra de máscaras, compra de luvas, e mais uma vez com a comunicação com os 3 Cs, muito coerente, consistente, contínua. A população começou a entender que não precisava, que máscara e luva não era algo essencial para todos, entenderam a importância, de fato, acho que a gente também tem feito pesquisas para isso, de que olhar as informações que são oficiais do Ministério da Saúde, de governos, para que, de fato, possam começar a julgar e antecipar os atos. Então, acho que, enfim, eu queria dar uma fala rápida. Eu acho que a gente promoveu um debate aqui muito bacana. Se a gente conseguir, de fato, sair daqui, mais uma vez, com algumas propostas de artigos, acho que a gente vai fazer algo muito bom para esse tempo que a gente ficou aqui. Então, acho que é isso. Mais uma vez, a gente ficou muito feliz, né, de ver, de fato, o decreto 10.288 corrigindo algo que o Cristiano estava preocupado ali com as obras públicas, que eu também concordo, mas, felizmente, na parte de imprensa, comunicação, a gente viu isso ser corrigido, né, porque acho que a gente precisa dar efetividade ao princípio constitucional da publicidade dos atos públicos do Estado. Então, de fato, esse decreto é muito importante. Acho que eram essas contribuições iniciais aqui. Também estou à disposição para a gente conversar. Obrigada, Renato.
com certeza essa é a nossa ideia, assim, reunir todos esses posicionamentos aqui que tanto contribuem para o debate e compilar isso, né, num artigo e principalmente as boas ideias que têm surgido aqui. Bom, já agradecendo de antemão todas as 3 apresentações, todas as 3 exposições, eu queria fazer uma provocação a vocês sobre um tema um pouquinho mais específico. Acho que a gente acabou não entrando muito na seara dos contratos de concessão, né, que são também contratos públicos, e que eu acho que agora vão enfrentar uma dificuldade que decorre de uma outra que a gente, inclusive, tratou já na sexta-feira, que é a disputa de competências aí entre os entes. O Flávio comentou, o Giuseppe também, sobre os impactos, né, sobre os contratos, como é que a gente vai lidar com isso frente à administração, se a administração vai ter ou não a obrigação de adotar alguma solução, enfim, eventualmente ressarcir, suspender o contrato, como é que vai ser isso, né? A gente comentou sobre isso já. E aí, o que eu trago aqui é o seguinte, a gente tem um problema que é hoje, eu tenho algumas determinações provenientes do governo federal, por exemplo, limitação de locomoção das pessoas, e eu tenho algumas, na verdade, que ele poderia, né, instituir a limitação de locomoção, não foi instituída, e eu tenho alguns estados, municípios que por si próprios decidiram restringir a locomoção e, inclusive, por exemplo, o transporte de passageiros. O Cristiano comentou isso, que eles têm algumas obras federais e que acho que na maioria delas está ocorrendo com alguma normalidade, mas que já teve ato de prefeito que tentou, de alguma forma, impedir a continuidade. Me perdoa se eu tiver compreendido equivocadamente, Cristiano. Mas, enfim, que já tentou, de alguma forma, impedir ali a continuidade, a regularidade das obras. E aí é essa a minha provocação. Como é que fica, como que o contratado pode ficar nessa situação, dado que ele tem um ente, às vezes, que não é o próprio concedente e que impôs limitações, se não diretas, quando ele determina, por exemplo, que não pode trafegar, não pode ter transporte interestadual, ou quando ele, na verdade, só impede a locomoção de pessoas, que indiretamente também interfere no meu serviço concedido. Como que o particular ou o concessionário, ou o prestador de serviço, como que ele pode enfrentar isso? Como vocês enxergam isso? Porque eu vou ter aí determinações discrepantes, às vezes realmente contraditórias, e com o risco de que o meu próprio concedente seja aquele que está permitindo a regularidade do meu serviço, né? Eu acho que a gente já está começando a enfrentar isso. Tem empresas que já não sabem como agir, o que fazer e como é que vai ficar esse impacto lá na frente para ela, se não já agora. Como é que vocês encaram essa temática? Acho que Cristiano, se quiser dar o posicionamento dele primeiro aí, acho que... Vamos lá. Boa tarde novamente. A gente certamente vai ter esse tipo de impacto em que uma autoridade que não é aquela nem o poder concedente, nem o contratante de uma obra pública, o poder concedente de uma concessão, de uma PPP e o contratante de uma obra pública, que gerou um impacto na obra de um terceiro, né? O dono da obra é a União Federal, e um prefeito de uma cidade ele traz o impacto. Eu acho que essa situação ela configura um fato do príncipe ensejador de, ainda que não seja a própria administração contratante, uma outra administração assim determinou. A gente encontra alguns respaldos na legislação, no próprio artigo 65 da 8666, no caso de obra pública, e também o reequilíbrio econômico-financeiro em concessões e PPPs, e dão ensejo a um reequilíbrio derivado de um ato governamental de terceiro. A gente tem um artigo específico na CLT, que é o artigo
86, que ele surge agora com um debate muito interessante, né? Ele diz que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal ou estadual, que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então, sob o prisma trabalhista, a gente tem um dispositivo na CLT que trata de relações de trabalho que autoriza a cobrança por algum contratado federal, por exemplo, cobrar indenização de aspectos trabalhistas de um governo local que trouxe um embaraço da atividade. Afora essa questão da legislação trabalhista, que ela é pontual para custos derivados da relação de trabalho, eu acho que o reequilíbrio econômico-financeiro, tanto de concessão quanto PPP, e assim como de obra pública, ele vai se dar junto ao contratante através de fato do príncipe, em conjunto com uma força maior que originou aquele fato do príncipe, me parece. Submeto aí a análise dos colegas. Só fazer uma contribuição. De fato, esse reequilíbrio econômico-financeiro ele precisa existir. A gente sabe aqui no Rio que o decreto estadual ele veda, por exemplo, o transporte intermunicipal entre as cidades que estão em volta da capital. Então, isso, imagina, eu sou de Petrópolis, os ônibus de Petrópolis não estão mais vindo para o Rio. Os ônibus do Rio não estão mais indo para Petrópolis, então certamente vai ensejar. Uma grande preocupação também que imagino que deve ser dos administradores, que não afeta diretamente a FSB, mas acho que também deve ser objeto de análise, contrato de concessão com aeroportos. Acho que as aviações aí informam aí 90%, 95% de redução, né? 90%, 95% de redução desse tráfego através dos aeroportos. O governo editou a MP falando que as taxas podem ser pagas até 18 de dezembro, MP 925, fala que as taxas desses contratos de concessão elas podem ser pagas até dezembro, mas ainda muita coisa vai acontecendo. A gente viu nessa semana o agravamento da crise, a edição de uma série de MPs, decretos, nos últimos 10, 15 dias. A minha esposa fala que a gente está trabalhando, eu estou trabalhando mais do que antes, acho que isso tem acontecido muito com todos nós, especialmente que somos operadores do direito, que a gente tem que entender esse novo cenário e como que a gente pode, de alguma forma, ajudar o país a sair dessa crise. Então, acho que é isso, só uma breve complementação. Eu queria colocar algumas questões, porque esse problema que você apontou ele é bastante relevante na medida em que a Constituição possui uma divisão de competências, né? E essa divisão de competências ela está um pouco, vamos dizer assim, nebulosa. E qual é o papel do particular nesse momento? O particular, em tese, ele pode estar obedecendo a uma ordem emanada de um ente, essa ordem ela é formalmente inconstitucional. Nesse sentido, a meu ver, o particular não deve simplesmente fechar os braços e aguardar um reconhecimento de fato do príncipe um caso de força maior, porque a gente conhece como funcionam, aí nesse ponto, baseado na nossa experiência de contencioso, como funcionam as resoluções desses casos, né? Então, existe hoje já consagrado um princípio, e até emanado também do direito americano, nesse ponto o Rafael tratou bem, e depois eu posso fazer uma consideração sobre a forma como esses institutos se incorporam ao direito brasileiro, na minha visão pessoal, mas é o princípio que, na verdade, é o dever de mitigar o dano. E esse dever existe na jurisprudência do STJ, ele foi consagrado à luz do princípio da boa-fé objetiva dos contratos,
E se a parte ela não atacar essas decisões, acreditando que ela está sendo emanada de uma autoridade inconstitucional, ela pode depois ser acusada de não ter aí atuado de forma diligente para manter a sua posição jurídica, sabe? Então, nesse ponto, eu acredito que as partes, claro, quando as ordens forem emanadas assim de quem tem competência constitucional, elas vão ter acesso a esses recursos de repactuação dos contratos. Agora, quando isso não ocorrer, as questões podem ficar mais difíceis, sobretudo diante do comportamento delas, sabe? É até interessante, porque o Giuseppe mencionou a lei de introdução às normas do direito brasileiro e a reforma que existiu só pelo projeto do senador Antônio Anastasia há 2 anos, e esse projeto previa a possibilidade da parte manejar uma ação declaratória até contra o Ministério Público, para que ela tivesse total segurança jurídica em relação a uma determinada posição jurídica. E, por uma pressão muito grande do TCU, esse dispositivo acabou vetado pela Presidência da República. Teria sido, eu acho, uma grande conquista para o particular em termos de segurança jurídica. Mas, eu repito, esse dever de mitigar o dano existe e, como orientação ao particular, que eu daria é de que, entendido que a lei está sendo emanada de um ente federativo que não tem competência para regular aquele determinado tema, o concessionário deveria buscar o reconhecimento do direito no âmbito do judiciário e não simplesmente imaginar que ele vai conseguir depois uma indenização de um ente que, inclusive, não é o competente para fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato dele, já que não é o contratante dele, sabe? Eu lembro, e essa jurisprudência é complicada, pode até ser que se reconheça que essas ordens sejam constitucionais. Tem talvez um péssimo precedente, na minha visão, do Supremo Tribunal Federal, que foi um precedente que reconheceu a constitucionalidade de uma lei municipal do município de São Paulo que proibiu a venda de produtos com amianto. Para mim, e à luz da jurisprudência 30 e na área do Supremo Tribunal Federal, os municípios não tinham competência para impedir a comercialização de produtos em seu determinado território. E ali, com base no direito à saúde, talvez por uma repulsa grande do produto que estava sendo vendido, o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquilo era constitucional. Então, talvez essas ordens formalmente inconstitucionais, na nossa visão, sejam eventualmente declaradas constitucional. Mas eu não sei se isso ocorrerá aqui. Eu acho que o amianto foi um caso muito pontual e muito excepcional. Então, eram essas as considerações que eu queria colocar e agradeço. Bom, enfim, na linha do que já foi primeiramente colocado pelo Cristiano, esse tipo de situação, Rafaela, me parece caracterizar aí o fato do príncipe, antes mesmo dessa situação toda, e aí tratando especificamente de contratos públicos, especialmente contrato de obras públicas, sempre foi muito comum e até recorrente, por exemplo, haver uma determinada obra federal ou estadual, especialmente as obras do PAC, isso aconteceu muito, tá? Enfim, elas determinado município em que o trecho da obra seria, enfim, por onde passaria determinado trecho da obra, passou a aumentar a alíquota de ISS especificamente para o segmento de construção, em razão daquela grande obra, para que ele aumentasse a receita. Esse tipo de situação, que aconteceu muito, sempre deu ensejo, se caracterizar com o fato do príncipe, sempre deu ensejo a pleitos de reequilíbrio. Os entes que recusaram, que rechaçaram o pedido, enfim, foram depois condenados no judiciário. Enfim, acho que esse é o encaminhamento natural. O que, enfim, você perguntou a respeito especificamente de concessões. O que me parece, que em relação aos contratos de concessões, são 2 ordens aí de impactos. Primeiro, os investimentos previstos nessas concessões. Então, essas concessões sempre prevêem marcos temporais para a realização de determinadas intervenções, de determinados empreendimentos, investimento propriamente dito. Isso, sem dúvida alguma, em razão das medidas adotadas por outros entes federativos ou não, enfim, mas simplesmente a inviabilidade, a dificuldade operacional de gente, de pessoal, enfim, de insumos para a realização
desses investimentos, especialmente a dificuldade hoje de financiabilidade desses projetos, né? Os bancos hoje estão de portas fechadas para determinados assuntos, determinadas questões. Também eles estão em home office. Isso tudo prejudica esses investimentos que terão que ser postergados. Então, a primeira ordem aí de providências. O poder público, o poder concedente, deverá, né, aceitar o pleito de prorrogação por força, inclusive, do que diz a lei, né? E tem também, de outro lado, os prejuízos advindos da frustração de receita, a demanda que era esperada em determinada concessão aeroportuária ou em determinada concessão rodoviária, ela se frustrou absolutamente, sem sombra de dúvida. E isso vai dar ensejo, sem dúvida alguma, a revisões, né, desses contratos no momento adequado, quando se tiver a dimensão exata e precisa dos impactos que foram causados. E a gente só vai saber disso, só vai ter uma noção exata desses impactos daqui a muito tempo. Ainda que haja uma retomada das atividades, vamos supor que daqui 3 meses, por exemplo, haja retomada integral, que parece pouco provável, mas vamos supor, né? Isso não quer dizer que do quarto mês em diante, tudo volta à normalidade, muito pelo contrário, né? Então, os reflexos advindos desse grande caso fortuito, dessa grande força, os impactos dessa força maior, só vão ser sentidos e realmente precisados lá na frente. Cabe aos concessionários, cabe ao particular, também aí já estendendo, né, para os contratados de outros tipos de atividades, né, a reunião de todos os elementos, de todos os subsídios necessários para demonstrar os impactos e os prejuízos que ele está sofrendo. E caberá ao respectivo órgão fazer o ajuste, a recomposição. Em caso contrário, o caminho correto será junto ao Poder Judiciário. Acho que seriam essas minhas considerações a respeito da sua provocação. Excelente, meus caros. Eu tenho uma última dúvida que está me intrigando aqui. Eu acho que o debate está extremamente profícuo e eu gostaria de ouvir o posicionamento dos senhores em relação a esse aspecto. Aqui tem uma discussão que ela é bastante candente. Eu acho que no cenário que a gente está vivendo, essa questão ela se torna ainda mais relevante quando a gente considera os aspectos de crise que a gente tem identificado. A gente tem, todos nós sabemos, de conhecimento comum, uma tradição muito específica em relação aos fundamentos e os critérios de revisão de ato administrativo. Isso, em tempos de normalidade, já é algo que é sujeito a diversas polêmicas. Se os nossos critérios tradicionais de revisão de atos administrativos são ainda válidos, se eles ainda atendem às necessidades odiernas em termos de resposta do judiciário frente ao posicionamento do poder público em termos de decisão. Mas eu acho que essa questão ela se torna ainda mais relevante quando a decisão a ser tomada, seja no âmbito administrativo, seja do ponto de vista do judiciário, ela tem um impacto sobre o administrado, sobre a população e também em relação ao ente contratante, a parte contratada do poder público, quando a gente está numa situação de crise. O impacto ele é significativo, o impacto ele é de grandes proporções e muitas vezes os reais efeitos, a efetiva magnitude desse impacto só vão ser percebidas lá na frente, num segundo momento. E considerando essas características de uma decisão tomada em âmbito de crise, considerando também os desafios inerentes a uma posição do judiciário em relação a esses temas, eu perguntaria qual a opinião dos senhores em relação ao papel do judiciário nesse cenário de crise, no que concerne à revisão do ato administrativo. Essa é uma polêmica, eu estava até conversando um pouco com o professor
Flávio Jardim, antes da gente ingressar, uma polêmica candente no meio acadêmico, independentemente do cenário de crise. A gente tem doutrinadores que têm posições muito firmes, aí também aproveitando a experiência do próprio professor Flávio Jardim, no direito americano. Temos autores como Sunstein e a Adrian Vermeulen que tendem a considerar que as decisões administrativas num cenário de incerteza ou num cenário de relativa falta de informação, elas tendem a ser decisões mais eficazes, mais eficientes, e, em tese, elas deveriam prevalecer em relação ao posicionamento judiciário a respeito. Por outro lado, a gente também entende as dificuldades que o próprio administrador tem hoje para tomar decisões nesse cenário em que a gente hoje se encontra. Então, eu queria ouvir a opinião aí do senhor em relação ao papel do judiciário no que concerne a revisão do ato administrativo quando se refere a serviços públicos essenciais, ou, por exemplo, o poder concedente quando ele impõe obrigações, vamos dizer assim, obrigações excessivas do ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro à parte contratada, sob o fundamento de que aquelas demandas atenderiam, por exemplo, a questões de natureza sanitária, ou seja, há um interesse coletivo ali envolvendo a prestação daquele serviço, sabendo que, de outro lado, a gente tem aspectos econômicos importantes. De fato, aquela decisão administrativa é viável de ser implementada, quais são os impactos em relação ao particular. Então, são alguns valores e algumas variáveis que precisam ser dimensionadas para que essa decisão seja a melhor possível. Daí eu pergunto, o judiciário teria condições de avaliar esse tipo de decisão? Não teria? Qual critério? E mais ainda, nossa tradição em termos de revisão de ato administrativo, ela estaria adequada para uma situação de crise? Qual que é a opinião dos senhores? Bom, Rafael, se me permite começar, essa é uma pergunta bem complexa, bastante difícil de ser respondida com profundidade sobre o que de fato vai ocorrer, mas, como você bem colocou, eu acredito que o Brasil até hoje não conseguiu desenvolver uma teoria de controle do ato administrativo adequada. Eu acho que aqui não há um princípio da deferência às decisões administrativas, que é um princípio que foi consagrado nos Estados Unidos, salvo engano, foi no caso Chevron, decidido em 84, e depois esse princípio, inclusive, foi positivado na legislação americana, no Administrative, não me lembro qual é a lei, Act, eu acho que é Administrative Act, tem um termo no meio que eu estou me esquecendo. E, bom, as decisões nos Estados Unidos... É o APA, exatamente. Não sei se é o Administrative Procedure Act, salvo engano. Bom, eu acredito que por conta da ausência dessa teoria da deferência aos atos administrativos, que hoje é até um pouco criticada, mas por atribuir talvez uma certa força excessiva às agências reguladoras, na visão principalmente de doutrinadores mais conservadores, o administrador brasileiro, ele de fato fica numa posição de uma certa insegurança, tendo em vista aqui que os argumentos geralmente eles ficam baseados nos princípios, na aplicação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Como eu mencionei a vocês, assim, o maior ponto que eu tenho, eu não sou um grande crítico do controle judicial das decisões administrativas, até porque esse controle ele ajuda a desenvolver o direito administrativo. Então, quando ocorrerem casos similares ao que a gente verifica aqui presente, o ideal é que as soluções que forem adotadas para os casos que ocorrerem agora sejam reproduzidas, né?
O Brasil, o que me preocupa mais é o quadro de punição que a gente tem em virtude dessas decisões que são tomadas, né? Então, até um dos pontos chaves que a doutrina americana e a jurisprudência americana, da Suprema Corte separa é a necessidade que ela reconhece de se evoluir o direito, e aí como um todo, o direito administrativo, e também a necessidade de apenas punir o administrador que agiu com dolo e que, às vezes, tomou uma decisão que pode não ser considerada a melhor, principalmente nesse momento que está sendo julgado, mas era uma decisão que, naquele momento, e eles utilizam o padrão do administrador médio, outro administrador poderia ter tomado, né? Então, eles até têm uma preocupação de só punir alguém quando o direito for claramente determinado, o que certamente não é o caso aqui agora. O direito não é claramente determinado. Nós estamos numa situação de crise e de exceção. O Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, ele contemplou e reconheceu os efeitos de situações de exceções, né? A gente, se não me engano, tem um caso do Espírito Santo em que eles modularam o efeito de contratações tidas como inconstitucionais, mas mantiveram essas contratações vigentes pelo prazo de 180 dias durante a crise, salvo engano, foi a crise do Zika vírus. E a gente conhece, tem vários precedentes, muitos relatados pelo ministro Eros Grau, que mencionam de fato esse estado de exceção e até dizem que o estado de exceção é um estado em que ele afasta a incidência concreta das normas e a exceção dá lugar a elas. É uma argumentação até um pouco confusa, mas é bastante utilizada. E a modulação dos efeitos de uma declaração de constitucionalidade, de certa maneira, é um reconhecimento de um estado de exceção. No momento que você afasta a incidência de uma norma constitucional, reconhecendo que existem outros valores ou outros fatos concretos que merecem ser levados em consideração também. Mas, em termos de desenvolvimento de uma doutrina administrativa que respeite a decisão do administrador, eu acho que a gente hoje ainda está numa fase um pouco preocupante. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, na reforma efetuada, mencionada pelo professor Giuseppe, sobretudo no dispositivo que ele leu, acho que foi o artigo 22 e o parágrafo 1º, eles já tentaram dar essa segurança, né? Mas a gente ainda também não sabe muito bem como esses dispositivos vão ser interpretados pela jurisprudência brasileira. E o último comentário que eu queria fazer é o seguinte: mesmo quando a gente fala muito do nosso ato de editar legislações, quando um país da common law edita uma lei, ele pretende, já que ele está editando uma determinada legislação, ou seja, atuando de forma, vamos dizer assim, mais fugindo do tradicional, ele pretende cobrir, ou vamos dizer assim, preencher todo aquele âmbito de incidência. Então, se vocês compararem as legislações editadas por países da common law com as legislações da common law são bastante extensas e elas têm uma pretensão assim de exaurir um determinado tema mesmo. No nosso caso, não. Até pelo nosso tipo de discurso, a gente edita leis, códigos, e com a pretensão que eles fiquem em vigor durante muitos anos, regulando a vida coletiva brasileira e se adaptando às novas situações concretas. Quando isso ocorre, ou seja, quando a gente então legisla a partir de edição de meramente princípios, e serão princípios genéricos como boa-fé objetiva, deveres de probidade e teoria da imprevisão e, enfim, são esses princípios que a gente já mencionou aqui que serão invocados para decidir esses casos. Na verdade, existe uma forma de legislação que a doutrina já aponta, a doutrina americana, canadense, inglesa já, que a gente está legislando de baixo para cima. Então, que, na verdade, as situações concretas só vão existir no momento que os casos ocorrerem. Então, a nossa formação da jurisprudência do caso fortuito, por exemplo, o próprio STJ reconhece que ela é feita de caso a caso.
Então, para que adianta estar no Código Civil uma previsão de que o caso fortuito exclui a responsabilidade, se você não sabe em que momento ele de fato incide e que vai ser no caso a caso que o judiciário vai decidir se há a presença de um caso fortuito ou não. Então, a gente, nessa nossa pretensão de manter os códigos de forma bastante genéricos para que eles vijam durante muitos anos, décadas, né, como o Código Civil de 17, que vigia até 2002, a gente peca um pouco nessa necessidade que o direito tem de fornecer razões práticas para uma pessoa agir de uma determinada maneira e saber como ela deve agir, né? Então, o direito brasileiro é muito aberto nesse ponto e talvez o nosso grande percalço para dar essa segurança jurídica que você está buscando para o administrador público. Então, assim, eu espero que essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, mencionada pelo professor Giuseppe, ela, de fato, se consagre, se consolide agora com esse problema, porque várias das decisões que vão ser tomadas agora vão ser tomadas de forma rápida, num ambiente de pouca certeza, de intenção. A gente vai estar vivendo um quadro de experimentalismo mesmo, em que as pessoas vão tentar receitas, vão fazer diagnósticos e tentar adotar alguns remédios, vão errar, e a gente espera que esse erro não seja considerado aí, seja meramente uma imperícia e não um dolo para punir ninguém por improbidade, porque no fundo as pessoas vão estar tentando fazer o seu melhor, os administradores nesse momento, pelo menos em regra, né, pessoal? Então, é isso que eu queria ponderar, Rafael. Muito obrigado. Eu acho que, vamos lá, a pergunta do Rafael é extremamente complexa, né, para ser respondida aqui, enfim, de maneira rápida. Eu acho que o Flávio ele colocou muito bem, né, enfim, iniciando pela a doutrina da deferência, né, ao ato administrativo, que no Brasil enfim, vale como o princípio da legitimidade, né, dos atos administrativos, mas que, né, todos sabemos, enfim, não é tão aplicado ou difundido no âmbito do judiciário, que entende pela plena possibilidade de sindicar e, enfim, exercer o controle jurisdicional de maneira bastante ampla. E eu particularmente comungo até, enfim, desse entendimento. Me parece sim ser possível, de acordo com o sistema que nós temos no Brasil, esse amplo e quase restrito controle jurisdicional sobre os atos administrativos, não apenas o controle procedimental de eventuais vícios no curso de um processo, especialmente o processo de tomada de decisão, né, quando desrespeitada a eventual providência, uma audiência pública ou algo assim, isso se tratando especialmente das agências reguladoras, mas também em relação ao próprio mérito do ato administrativo. Se as razões que levaram o administrador, o gestor público ou a agência reguladora a adotar aquela decisão são razões calcadas, eventualmente, em fatos, em relatórios que estão incorretos, que contêm impropriedades, a meu ver, é possível, sim, né, a revisão jurisdicional do ato que foi praticado. Enfim, nem que seja para que o ato volte a ser praticado, para que haja uma nova decisão, mas é sim possível. E aí, trazendo, né, essa discussão para o nosso problema atual, para essa crise existente da pandemia, eu resgato aqui a parte da minha fala que enfim, tratou da discricionariedade que o gestor público hoje possui, seja para realizar uma contratação direta, seja para realizar um pregão simplificado, seja para realizar uma licitação comum, né? Ele tem várias opções à sua frente, e o caso concreto, as circunstâncias fáticas daquela situação do que ele está enfrentando, é que vão determinar se a escolha dele foi certa ou não. E, a depender, né, da escolha feita, vai caber, sim, aos interessados, aos prejudicados, eventuais prejudicados, a adoção de uma medida judicial. É o caso especificamente aqui tratado também da requisição administrativa. Se um governador vai lá e requisita as máscaras de determinado estabelecimento comercial, enfim,
sendo que ele teria a possibilidade de fazer uma contratação direta em 2 dias com aquele mesmo sujeito, com aquele mesmo estabelecimento, por que ele tem que se valer disso, sendo que só vai pagar uma indenização ao final, e sabe-se lá quando será esse final? Né? E, eventualmente, até discussão sobre precatório, regime de precatório vai existir. Então, é uma decisão arbitrária que vai caber a respectiva coibição perante o Poder Judiciário. Então, nós vamos, a partir de agora, e já estamos, né, nós vamos lidar com muitas situações como essa, na condição de advogados, que são advogados aqui, sem dúvida alguma, vão se defrontar com a necessidade, com a demanda de clientes, né, voltada à prática de adoção de medidas judiciais voltadas a isso. Então, isso faz parte da nossa realidade. E o judiciário tende a ser, imagino eu, bastante sensível, né, a isso tudo. Então, são essas as minhas rápidas considerações, Rafael. Maravilha, agradeço, doutor Giuseppe, doutor Flávio Jardim, acho que foram excelentes as manifestações em relação à pergunta que realmente não é fácil, não tem uma resposta simples, e o formato também nos impede também de aprofundar adequadamente, mas, de todo modo, eu acho que as manifestações foram bastante elucidativas no sentido de mostrar caminhos aí de reflexão a respeito desse tema que é complexo e que, infelizmente, nossos administradores, nosso judiciário também vão precisar refletir sobre isso, mas num espaço bastante estrito de reflexão, porque as decisões têm que ser tomadas rápidas e com consequências importantes aí para a população e para os administrados. Então, eu mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de todos. Tivemos aí um debate extremamente profícuo, em mais de 2 horas de discussão a respeito dos impactos dessa crise do Covid-19 em relação aos serviços públicos. Tivemos uma participação também bastante importante de espectadores aqui, de ouvintes em relação à nossa discussão. Espero que a gente tenha conseguido contribuir com pelo menos algum direcionamento, alguma luz para que a gente possa refletir sobre esse problema e sobre os impactos jurídicos, especificamente no tema de recorte do debate de hoje. Dr. Renato Cirne, agradeço bastante pela participação. Dr. Flávio Jardim, foi fantástico, agradeço muito. Dr. Giuseppe, excelente exposição. Dr. Cristiano Castilhos, agradeço bastante aí por trazer e brindar aí com os casos concretos. Doutora Rafaela, que também apresentou suas provocações aí para incrementar o nosso debate. Eu aproveito aí a presença de todos para fazer um convite para o nosso encontro de amanhã, que debaterá os impactos sobre a crise em relação aos contratos de direito privado. Hoje aí tivemos a oportunidade de discutir diversos conceitos que são oriundos do direito privado, mas também se aplicam, como, por exemplo, o dever o duty to mitigate the loss, o período da imprevisão, a hipótese de caso fortuito, força maior, se há necessidade de observância do dever de renegociação contratual, quais são as consequências do inadimplemento contratual em situações de crise e diversos outros temas que são bastante candentes aí em relação aos contratos de direito privado vis-à-vis essa nova situação que a gente tem hoje. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. De minha parte foi excelente, agradeço aí pela oportunidade de reflexão. Um grande abraço e nos encontramos amanhã.